Muito boa tarde para você que nos ouve pela Sucesso FM 87,5. Estamos ao vivo com mais um Papo Corneta. Hoje com o meu amigo Marco Aurélio mais uma vez, que acabou de chegar aqui. Enquanto ele se ajeita, acompanhe a gente pelo aplicativo, baixe na Play Store, Rádio Sucesso FM Santa Isabel, ouça pelo site e interaja conosco pelo WhatsApp 961910329. Muito boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Gabriel. Vamos falar muito de esporte hoje, né? Sabadão, começo de chuva, tempo nublado, aparece sol e tem clássico aí no final de semana, né, meu amigo? O clássico que a gente vai falar logo menos vai ser bem comentado aqui no programa. Marcão, começar com o programa de hoje falando sobre um assunto que é chato, porém é necessário. A violência no futebol. A gente viu aí ao decorrer das últimas semanas, em diversas partes, a questão da violência, né? Não só a pedrada no ônibus do Bahia, a pedrada no ônibus do Internacional, que acabou adiando o Grenal, e também a confusão no México entre Atlas e Querétaro, o time aí que acabou deixando mais de 17 mortos e aproximadamente 26 feridos. Não sei se você acompanhou as notícias, se acompanhou, qual a sua opinião sobre o caso? Tem uma coisa complicada no mundo, né, chamada ser humano, né, o Gabriel. E a gente estava até comentando daquela parte do racismo, né? Olha o tempo que a gente está e ainda a gente vê racismo. O fanatismo acaba ultrapassando barreiras, né? Você vê o clássico São Paulo e a torcida de São Paulo encontrando com a do Corinthians. Teve também aquela Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Sim. Onde teve também os confrontos. E eu vi até na televisão o pessoal falando que eles tinham que se unir para fazer um churrasco antes do jogo. A gente, cada vez mais que passa, a gente perde a esperança do que essa possibilidade aconteça, né? Por mais que seja uma estratégia ou outra, não sei explicar para você hoje qual seria a estratégia para acabar com a violência no futebol. Teria que fazer igual o São Paulo faz aqui, o estado de São Paulo. Clássico é torcida única, né? Isso acabou até com um pouco da graça do futebol. Talvez isso será uma solução. Eu acho que no momento sim, porque você começa a abrir um pouquinho, mesmo fora, dentro do estádio sendo torcida única, às vezes quando o jogo é um perto do outro, né? Mesmo em horário ou alguma coisa de encontro, eles brigam fora do mesmo jeito. Então a estratégia, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que fazer torcida única sim e os times teriam que trabalhar no calendário. Não sim. Colocar mesmo o jogo do Corinthians e do Santos no mesmo dia, independente se o jogo do Santos é na Vila Belmiro em Santos, se o jogo aqui em São Paulo, porque desce gente daqui de São Paulo para ir para Vila Belmiro, santistas, né? E às vezes acaba acontecendo de ter o encontro e as brigas, né? O que acontece também é ter Palmeiras e Corinthians jogando cada um em seu estádio no mesmo dia, né? Que as torcidas utilizam a mesma linha de metrô e aí a confusão pode ser até maior. Você citou muito bem a questão de fazer um churrasco antes da partida. Isso poderia ter sido feito antes do jogo Paraná Clube e União Beltrão, que acabou em 3-1 para o União, e decretou o rebaixamento do Paraná para a Série B do Campeonato Paranaense. E aí, cenas mais do que lamentáveis, torcida invadindo o campo, brigando com os jogadores, apanhando dos jogadores, também que o jogador também não é besta, né, de pegar e apanhar e ficar quieto e não reagir. Outra coisa também, Gabriel, que você acabou falando, é no meu celular aqui, pode ficar tranquilo. Outra coisa que você acabou falando aí e citando, muitas torcidas organizadas hoje são unidas, tipo a do Vasco com a do Palmeiras, né? Tem muito disso, a do Palmeiras, a do Flamengo com a do São Paulo, que eu vi que até um amigo meu flamenguista, o Eric, lá de Guarulhos, deve estar acompanhando pela rede social, o programa Papo Corneta. Ele é flamenguista e foi assistir o jogo do São Paulo para torcer contra o Palmeiras.
Não deu certo, hein? Às vezes a gente vê que isso é um pouco positivo, no sentido assim, né? Já é uma união, né? Mas aí, na mesma hora, você pensa assim, a torcida do Flamengo é aliada com a torcida do Palmeiras. Aí tem um jogo aqui e o Flamengo vai jogar algum jogo por aqui e o Santos vai jogar. Por exemplo, o Santos ou o Palmeiras. E aí não tem essa rivalidade e acaba tendo de encontro com uma torcida favorável dela de São Paulo. Vai lá. Do Flamengo e do São Paulo junto. Então, encontrou a do Palmeiras, já briga de novo. Então, não sei se é positivo isso daí ou é negativo. É muito difícil e acaba mexendo mais ainda no cronograma do futebol brasileiro, se caso isso acontecer um dia, né? Uma coisa que aconteceu mesmo, que precisou mexer no calendário, que já é apertado, foi ter remarcado o Grenal, né, que é o clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional, que era para ocorrer no dia 25 de fevereiro e acabou acontecendo na última quarta-feira, vencido pelo Inter por 1-0. Porém, a pedrada atingiu o jogador Vila Sante, meio-campo do Grêmio, que acabou sendo hospitalizado por traumatismo craniano e teve algumas concussões. Aí é o perigo, né, onde o fanatismo acaba sendo tóxico. Não é porque o cara veste as cores do seu rival, que você tem que ir lá dar pedrada e tentar matar o cara, né? Aí já foge do bom convívio, não só no futebol, mas também em sociedade. Qual seria a punição para você mais justa para tentar coibir esse tipo de violências, pedrada, invasão de campo, ameaça de morte? Eu vou citar de novo a Federação Paulista de Futebol, que é uma das primeiras que tem iniciativa assim, por mais uma tentativa, vamos se dizer, né, para tentar organizar e amenizar um pouco isso. Você vê hoje as torcidas organizadas não podem entrar mais no estádio de São Paulo com bandeira, não pode mais, porque tudo isso, o Gabriel, às vezes é motivo para enfiar um negócio no maço da bandeira, um pedaço de faca, pedra, até mesmo rojão, que a gente já viu casos que o cara acertou o olho de um torcedor uma vez, né? E eu acho que todos têm que seguir o que a Federação Paulista faz, que hoje, se você for ver, é o campeonato mais organizado, o Campeonato Paulista, né? E a referência do Brasil, campeonato estadual. A torcida única acaba perdendo um pouco do charme, né? Porque o legal de você ver num estádio é uma torcida cantar, aí a outra responde, aí a torcida da casa vai responder e vai ficar um responde. Enquanto tá nesse campo da provocação sadia, que é só, não tem mundial aqui, você não tem Copa do Brasil ali, até enquanto tá nesse ponto, eu acho que é aceitável. A partir do momento que passa para a violência, aí eu já não concordo. A solução que eu tenho para esse caso seria a de banir o time dos campeonatos. Aconteceu, deixa eu puxar aqui rapidamente, as punições ao Querétaro depois da barbárie lá. O clube terá que ser vendido, a diretoria foi suspensa por 5 anos, 1 ano sem público como mandante, o estádio interditado por 1 ano e a multa de $70 mil, além da torcida proibida como visitante por 3 anos. São punições um tanto quanto pesadas, mas acho que o suficiente para começar a haver alguma mudança. Ao meu ponto de vista, para mim tinha que excluir, rebaixar os times. Aconteceu aí entre Grêmio e Inter. Rebaixa o Grêmio para a terceira, o Inter para a segunda, exclui de Libertadores, de Conmebol, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. E assim vai. Quem sabe assim, os times sofrendo esses golpes duros, as sanções duras, talvez a torcida pense mais no clube. As punições da torcida e quem paga é o clube, né? Na verdade, você acaba descobrindo no meio dos torcedores quem que está fazendo a baderna, quem que está fazendo o racismo, porque eles vão entregar o torcedor para que não aconteça algo de ruim com o clube, né? Isso também é legal. O torcedor que vai lá para ver o jogo, ele vai acabar apontando, vai acabar entregando. Isso. Mas acho que é o justo. Acho que conforme for mexendo no time, mexendo com o clube, eu acho que vai haver uma mudança. É bom. É o que a gente espera, pelo menos, né? Sim.
A respeito disso, qual a sua opinião? Interaja com a gente pelo WhatsApp 961-910329. Bom, tinha mais alguma outra... Acho que tinha outro jogo para falar aqui, mas... Clássico? Não, é isso então. Tem que acabar excluindo mesmo das competições. Larga a mão, transforma o clube num time de várzea. Para daí talvez eles pensem mais no clube. Então, bora lá. Deixe sua opinião no WhatsApp e vamos falar agora do Corinthians. O time do Corinthians que não começou bem com o seu treinador, derrota no clássico para o São Paulo no último sábado, gol relâmpago do Calério ao primeiro minuto de jogo. É óbvio, a gente já comentou aqui nos programas anteriores, é um técnico que acabou de chegar, fez seu primeiro jogo e é um trabalho que está começando do zero. Tem que ter paciência e qual a sua opinião, Marcão? O técnico do Corinthians chegando agora, né? Treinador novo. Ainda não dá para tirar uma... Foi aquele dia, a gente comentou até antes, né? A gente falou que o Corinthians tinha mais chance do que o São Paulo de ganhar. E teve mais volume de jogo, né? O Gabriel, se você for analisar, né? Contra o São Paulo. E ele manteve, né? O mesmo time. Então, ele vai fazer essas mudanças aos poucos, porque o time do Corinthians não tem muito o que mexer, né? É mais da dinâmica mesmo. E para ele fazer essa transição de formação tática, isso demora um pouquinho, requer um pouco de tempo. Então, eu creio que daqui uns 2, 3 jogos a gente já vai começar a ver a cara do Corinthians com um novo treinador. É óbvio que já estrear perdendo um clássico já tem um pezinho até um pouco maior, né? Mas acontece, é um time que está sendo reformulado, acabou de chegar. O treinador também acabou de chegar no futebol brasileiro. Não sei o quanto de futebol brasileiro o cara conhece, se ele estudou, se não estudou. A gente tem que guardar, a torcida tem que ter paciência. Acredito que ele vai fazer um bom trabalho, até porque tem bons jogadores para isso. Mas o Corinthians já volta a campo hoje às 6h30 contra a Ponte. Em um jogo também que interessa muito para o time do Santos. Afinal de contas, a Ponte é um dos concorrentes contra o rebaixamento, contra o Peixe. Marcão, como santista, torcer para o Corinthians para ficar mais tranquilo do rebaixamento ou torcer pela Ponte e esperar que o Santos dependa só dele para se salvar, né? Hoje eu vou torcer fácil pro Corinthians. Fácil. Hoje, acho que pela primeira vez eu vou torcer pro Corinthians de verdade. Hoje eu vou, porque o Santos está numa situação muito delicada, uma situação difícil, né? O novo treinador precisa de tranquilidade para trabalhar e a gente tem que bloquear de qualquer maneira o que vir de positivo para o Santos, dar mais tranquilidade para o nosso treinador, né? Nosso Bustos aí, que já mostrou uma cara legal no primeiro jogo. A gente sabe que, o do Corinthians você não viu nada, mas do Santos você viu. O do Santos a gente tem que ver porque ele tem que mexer, porque está muito ruim. Já tem que chegar mexendo, não dá para manter nada, né? E a gente viu o segundo tempo do Santos, um bom segundo tempo, mesmo sofrendo no jogo da Copa do Brasil. E eu falo para você, Gabriel, que todos os times que jogassem com o Fluminense lá de Fluminense de Feira de Santana. Isso. E ia sofrer. O Fluminense eliminou o Oeste, que joga o Campeonato Paulista. O campo ruim, eu sei que o campo ruim era para os dois times, mas você vê que hoje não tem mais time bobo. O regulamento acaba beneficiando os menores, né? Uhum. Eu não concordo também. Tem que beneficiar os grandes. Vai chegar lá na frente, dá oportunidade para os pequenos, dá oportunidade para os pequenos. Mas essa oportunidade que dá para os pequenos acaba gerando uma baixa em termos de mídia para a Copa do Brasil, né? Não, eu não acho que o regulamento... Lógico que não vai dar isso, né? Lá no final vai afunilando, aí vai voltando os jogos, 2 jogos e tal, né? Eu acho que o regulamento, ele não, nessas primeiras 2 fases da Copa do Brasil, ele não favorece tanto o time
o time menor, né? Ele favorece quem tá melhor no ranking da CBF. O visitante joga, na primeira fase jogava pelo empate, agora já sendo um pouco mais justo indo para os pênaltis. O Santos sofreu... Mas tá jogando em casa, ué. Não é um jogo só em casa? O Santos sofreu muito. Ah, mas se não tem alguma vantagem ele tem que ter, porque o time grande ele já joga com a vantagem do empate. Aí se jogar em casa também... Não, mas essa fase não tem mais a vantagem do empate, né? Então... Poderia voltar lá os 2 jogos, ou então aquele critério lá de... Qual que é o maior sonho desses times pequenos? Não é jogar aqui, nos estádios grandes? Jogar nos grandes, no Allianz Parque, no Morumbi. Isso dá muito mais visibilidade. Por exemplo, eu lembro aquele jogo que o São Paulo pegou um time que fez o gol bem no comecinho, depois tomou 8. O 4 de julho? Isso, veio aqui e você vê a emoção dos jogadores, né? E até mesmo a visibilidade em jogar num estádio grande. Sim. Bom, voltando aqui ao assunto Santos, para você vai facilitar, né? Tudo é preto e branco, então é tudo mais fácil. Só preto e branco que voa. Mas aí, eu palmeirense mais neutro assim, eu acho que o Corinthians não vai dar aquela raça maior assim, acredito que ele não vai querer ajudar um rival direto. O Santos também, que se você não... Você tem que... Como que eu posso dizer? Você tem que respeitar a história do Santos. Ele tá numa fase complicada, mas se você deixar ressurgir, não, fazer o Santos renascer no campeonato, ele pode brigar com você pelo título lá na frente. Então, sim, para o Corinthians, que já está classificado, já tem a 3ª melhor campanha, eu acho mais vantagem. Você me fala isso, me dá mais um gelo na barriga. Será que a torcida do Corinthians vai pro estádio torcer pra Ponte? Não é possível, cara. Aí, então, acho que é mais viável, assim, pensando no próprio calendário, nos adversários lá na frente, tentar matar um grande agora do que deixar ele crescer para virar lá na frente. E o Santista, o Gabriel, a cabeça da maioria do Santista, principalmente a minha, acho que do seu Cláudio também, que está ouvindo a gente lá, a cabeça da gente, tomara que a gente nem classifique, porque a gente já vai pegar o Bragantino. Né? Difícil, cara. Lógico, começa o mata-mata, é uma outra vida, mas o Santos, infelizmente, eu vou falar uma coisa para você, ainda não está preparado para encarar isso. Os jogos do Santos agora tem o Palmeiras. Ele tem a possibilidade de 2 vexames, né? Tá perto do rebaixamento para cair e ele classificar e passar uma vergonha. E aí ele tá no meio desse termo aí. Eu tomara que fique no meio do termo. Cara, nesse meio termo. Dependendo... Não classifica e nem caia, né? Dependendo... Ou classifica e não caia, claro. Né? Assim, dependendo da situação, olha como esse regulamento é maluco. O Santos pode se classificar, pode ser campeão e pode ser rebaixado. Tudo numa edição só. Então acho que também se... Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Facebook. Lá. Mandar um abraço pro Reginaldo Costa, corintiano. Tá falando que o Palmeiras não tem mundial, mas mesmo assim um abraço. Um abraço, não tem mesmo, Reginaldo. Barbosa, Santos, vai Flamengo. O Flamengo, né, que é referência hoje entre os 3 melhores. O Edson Silva, esse daqui me seca há 10 anos já, o Gabriel. Que o Santos vai cair para a 2ª divisão. Vai para lá, caroço. Quem mais? O Palmeiras aqui, o Leonardo tá assistindo. Falei com o Léo na sexta-feira para combinar para vir aqui. Boa. Aqui de sábado é meio difícil para ele. Mas vamos combinar. Já no próximo sábado vamos ter um convidado, né, Gabriel? Vamos tentar trazer um convidado aí, que a gente vai divulgar nas redes sociais. Animada. A Michele entrou aqui também, a Michele Lima, do 8º Anjo lá de Arujá. Um abraço para eles, comemoraram 18 anos também de parabéns ao aniversário, muita tradição. Olha lá, o Santos vai brigar por título na 2ª divisão, Reginaldo. Ô Reginaldo, vai dormir, vai. Você falou de convidados aqui, eu queria agradecer por ter divulgado o programa lá na Boca do Gol. Eu comecei a assistir bem na hora e falar que na quarta-feira estarei no De Pérez, do nosso amigo Ramon. Que legal. Grande parceiro, grande amigo que eu conheci nos tempos de Uninove. É um cara muito gente boa. Estarei lá quarta-feira. É nosso tio Chico do Tacarela. Divulgando o programa e batendo papo com o Ramonzinho. Eu que agradeço, Gabriel. A gente vai estar sempre divulgando, sim. Você vai estar no programa também, na Boca do Gol, né? Para falar
lá também me ajudar na várzea, né? Se interagir junto com o pessoal lá. Até porque eu preciso aprender um pouco mais de várzea. Não que eu entenda, mas eu sou mais focado no futebol profissional. Não, mas é legal essa mistura, né? É. E o Reginaldo também Costa, que está aí, que é um parceiro nosso, também é um cara pioneiro aqui da várzea. Ele e o Madalena foram os caras que praticamente foram meus professores, assim, a me ensinar, a passar página para acompanhar, sabe? Então, são pessoas que estão na várzea há muito tempo aqui em Santa Isabel e são pessoas que merecem muito respeito e até ser homenageado na Com cidade, certeza. em vida. Beleza, Reginaldo? Você é um cara nota 1000, cara. Não vamos esperar a pessoa morrer pra lembrar. Não falece que ele já vai ficar com medo. Vou levar o algodão aí para tampar seu buraco, viu, Reginaldo? Pra gente finalizar o assunto, o Corinthians joga hoje 6h30 em Itaquera contra a Ponte e joga no próximo domingo contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Novo Horizonte joga com os concorrentes do Santos. Novo Horizontino já rebaixado. Novo Horizontino, pelo menos um já tem, né? Graças a Deus. Um já tá rebaixado. Com a tranquilidade do Santista, só sobrou uma vaga. E o Novo Horizontino é até estranho, né? O Novo Horizontino, nos últimos 5, 6 campeonatos, fazia boas campanhas. Chegava nas quartas aí, normalmente contra o Palmeiras, que sempre estava no mesmo grupo. E agora está rebaixado com a pior campanha do campeonato. Deixa eu só mandar um recado, Gabriel. Diga Pode? lá. Aí você Manda vai lá. me fazer uma pergunta, né? Mandar um abraço para Tatiane, também Aparecida, que é do Grande. Atlético Isabelense, e o João Paulo, fazem trabalhos maravilhosos aqui na cidade e na região. Um time que está crescendo muito aqui em Santa Isabel, muito bem organizado, muito bem comandado pelo João Paulo, né? É um cara que gosta de jogo. Você tem que ver o jeito que o time dele joga. É estilo Fernando Diniz. Bem treinado. Não, o Fernando Diniz positivo, eu falo. Ele é o Fernando Diniz do Audax. Vamos falar assim, né? Sim, o Fernando. Não a passagem de Fernando Diniz pelo Santos, até que fez um bom trabalho no começo. E o Fernando Diniz do São Paulo também que fez um bom trabalho no começo. Porque se falar que é o Diniz do São Paulo, aí eu vou... Não, aí ele sai da live aqui. Aí eu vou ficar preocupado. ele. Não, é o Diniz do Audax, vice-campeão paulista, em 2016. Com certeza. E ela falou, Marco Monstro. Eu acho que é pela beleza, entendeu? O Marco... Obrigado. Seu marido também, viu, Tatiana? É um monstro. Como eu falei aquele Tanto no futebol quanto eu comentei lá, o Marco é o nosso comentarista modelo do Papo Corneta. Ainda me tira um barato, né? É todo torto, casteta caída. Então, bora lá. Vamos falar agora do... O Palmeiras, que na quinta-feira venceu o São Paulo no Morumbi por 1-0, o gol de Rony. Bom jogo do Palmeiras. E muitos ficaram revoltados, achando que o Palmeiras joga feio. Eu não acho. Acho que faz o suficiente para vencer os jogos e assim ter a melhor campanha do Paulistão no modo geral, com 23 pontos. Com essa vitória, Marcão, o Palmeiras quebrou 2 tabus. Não vencia o São Paulo no Campeonato Paulista desde 97, jogando no Morumbi, e desde 2018 em competições gerais. A última vitória tinha sido um 2-0 do Palmeiras, gols de Gomes e Daverson, ainda na campanha do título brasileiro. O Verdão é o líder do Grupo C com 23 pontos, dono da melhor campanha do Paulistão e da melhor defesa, com apenas um gol sofrido. A pergunta que eu te faço é, você acha que o Palmeiras joga feio, é o suficiente? E o que fazer para tentar furar essa defesa do Palmeiras, que tomou apenas um gol no Paulista e 3 na temporada, se contar os 2 da Recopa? Primeiramente, você mesmo se entrega que está jogando feio, né? Mas assim, eu consegui enxergar uma coisa que eu não tinha visto ainda no jogo contra o São Paulo. Assim, é um time muito bem treinado, é um time que sabe o que faz, e isso é a mão é um time que tem a mão de um bom treinador, como eu acabei de falar do João Paulo aqui, né? Sim. Tudo dá tempo ao tempo. Ele tem 1 ano e 8 meses no clube, é isso, né? Mais ou menos isso. Isso, 1 ano e 8 meses no clube. Pegou um time formado, né? Já um time pronto, como ele agradeceu o Luxemburgo lá no começo, e foi moldando aos poucos, do jeito que ele queria. Uma coisa que todos os palmeirenses não aceitam e não aceitavam
um alto investimento com o futebol recuado. Luxemburgo caiu por isso, na liderança da Libertadores, né? Bem lembrado, né? O Felipão caiu por isso e o Abel não caiu por isso. Uma porque o treinador que foi contratado para o Palmeiras, que é um treinador estrangeiro, tem mais carta branca que os treinadores daqui, que estavam em baixa, né? E ele conseguiu fazer esse trabalho que o Palmeiras tem hoje, que é jogar sem a bola e forte no contra-ataque. Você vê mesmo, até o goleiro é ensaiado para cair. Cai. As jogadas ensaiadas. Então, o treinador tem o time na mão. Então, ele joga... Eu falo para você uma coisa, pelo dinheiro que o Palmeiras tem, se você colocar os jogadores do Palmeiras, do Atlético, que é os 3 times da prateleira de cima, Flamengo, Atlético e Palmeiras, o Palmeiras perde todas as posições praticamente para esses 2 times, falando de nome, né? Mas ele se iguala no quê? Nesse jogo sem a bola e o contra-ataque rápido. O time do Palmeiras é um time abaixo dos 2, na minha opinião. Eu falo individualmente falando, mas o grupo, eu acho que é o primeiro do que os 3. Eu acho que ele é melhor que o Atlético e melhor que o Flamengo. Provou isso na Copa... Na Copa Sul-Americana, na Recopa Sul-Americana e agora na Copa do Brasil, que tirou o Atlético também, não foi? Sim. Então, foi que todo mundo esperava que o Atlético ia ganhar o jogo, né? Recuou, sabia que era limitado, todo mundo comprou a ideia e foi pra cima. Era isso que o Santos tinha que fazer com o Di Carille, na época. Mas aí ficou revoltado. Pela Libertadores. Mas aí o Palmeiras jogou com o regulamento embaixo do braço, né? Acredito que, assim como o João Paulo, o Abel tem bastante tempo no comando do Palmeiras, acho que é o segundo técnico com mais tempo no clube, só perde para o Maurício Barbieri, do Bragantino. Então acho que isso ajuda muito. E teve um jogo aí, que acho que depois da Recopa, se eu não me engano, que o Rony ou o Veiga deu uma entrevista falando, antes do jogo o Abel não deu instrução, ele só falou pra gente, faz o que vocês sabem. Ou seja, o Palmeiras já sabe o que fazer. Já sabe o que fazer quando tá com a bola. Tá muito entrosado. Confiança conta. Então, ele já sabe o que fazer quando tá com a bola, quando tá sem a bola. Tá tudo muito bem ensaiado. Então, os caras já tá no piloto automático. E o São Paulo, Gabriel, que a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco, né? Que você vai falar. É praticamente no mesmo caminho. Agora só falta os jogadores comprar a ideia. Hoje, a gente fala assim... O Palmeiras tem condição de fazer um alto investimento e montar um Atlético Mineiro e um Flamengo. A gente fala de peças individuais, né? Ele está até tentando agora, mas você vê a dificuldade quando tem um jogador bom e técnico, a dificuldade que você tem para comprar. O Palmeiras tentou comprar para o Mundial, ia fazer loucura, pisou no freinho, falou, vamos esperar um pouco. Tá tentando o Pedro, não consegue. Agora, jogador médio, igual o São Paulo. São Paulo fez várias trocas de jogadores, mas se você for ver, é tudo do mesmo nível. Jogadores medianos. Hoje é difícil. O Palmeiras precisa de um meia esquerda hoje. O Palmeiras precisa de um centroavante. Tem só o Pedro. Quem mais tem? Já era para ter desistido do Pedro, mas não tem outro. Não tem outro. Mas acontece que também não dá para fazer loucuras e também não dá para investir só no bom e barato. O Grêmio, mesmo ganhando Copa do Brasil e Libertadores, foi investindo só no bom e barato e aí olha a tragédia que deu. Falando em Grêmio e Palmeiras, tá rolando Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A Pribeck acabou de fazer 1-0 para o time do Grêmio. Mas conforme for saindo os gols e os lances, a gente traz aqui no Papo Corneta. Top. Mandar um abraço para a Leonor, que está aqui também. Ela fica na rádio direto, pela rádio, né, ouvindo. A gente tem que dar um jeito de, quando sair o som lá, sair na live também dos hinos, né, que fica de fundo. É legal que dá aquele sonzinho. Leonor Siqueira, o Fabinho, que estava comigo agora, o Milon. Perna de coxa de jaca. Quem mais aqui? Tatiana, obrigado também. Obrigado a Michele, obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando. Sobre reforços também, é bom o Palmeiras ter um elenco do mesmo nível, as reservas ao mesmo nível dos titulares, pelo seguinte... O Everton e o Gomes vão desfalcar o Palmeiras no mata-mata, nas quartas, na semi, porque estarão com as suas respectivas seleções jogando as eliminatórias da Copa. O Palmeiras não tem um zagueiro substituto ao nível do Gomes, acredito que é o que vai fazer falta. O Lomba vem jogando, vem dando conta, mas precisa reforçar, precisa contar com esses desfalques da seleção. Assim, a minha opinião,
eu fico revoltado porque o Tite convocou o Everton para a seleção para ele ser banco. Vai tirar ele de uma ou duas decisões do Campeonato Paulista para ele ser reserva nas eliminatórias. Obviamente, é bom para o jogador ter passagens pela seleção, né? Mas acho que ele prefere tá no clube, tá jogando, ainda mais ele, que é goleiro, tem 34 Sim. anos e goleiro essa idade já não se sinta ofendido a galera dessa idade. Mas ele já tá velho para a função de goleiro. Claro, 34 anos é novo ainda, mas para ser goleiro, ainda mais em alto nível igual o Everton, ele já tá aí vencendo a validade. Eu acho que o goleiro, a exemplo do Rogério Ceni, você vai falar que é um exemplo único, né? Mas o goleiro ele consegue jogar até uma certa idade, no meu modo de ver, né? Você vê mesmo o Tafarel, quanto tempo pegou pelo Brasil, né? O goleiro ele consegue jogar por mais tempo futebol Sim. profissional, né? Lógico que hoje os jogadores profissionais treinam mais e até mesmo por falta de técnica, muitos jogadores estão parando antes dos 40, que antes o pessoal jogava até com 40 anos na linha, né? Hoje é mais difícil. O João Paulo falou aqui, ó, não dá para garantir que uma grande contratação vai encaixar. Eu também acho, João Paulo, não sei o Gabriel, dependendo da contratação, tipo assim, uma boa contratação, o Pedro no Palmeiras, certeza que vai encaixar, porque o time está pronto. Mas o Pedro no Santos, o Goulart no Santos, vai demorar, porque o time não está encaixado, não tem um time pronto. Aí você vê, se trouxesse só o William no Corinthians naquela época, não ia encaixar, porque o time era ruim. Já trouxe logo o William, Fábio Augusto, Paulinho e qual que é o outro que trouxe? O Renato Augusto, Juliano e o Roger Guedes, né? Que é a velocidade. Para tentar, aí encaixou e melhorou o time, Sim. né? Um só, assim, dependendo concordo com o João. Tipo, trazer um grande jogador não é garantia. O Palmeiras é prova disso. Mas quando você traz, ele eleva o nível. Quem tá lá vai correr mais. Então, vai aumentar a competitividade entre os jogadores. Por exemplo, hoje a gente tem como referência de centroavante o Rony. E os reservas dele é o Rafael Navarro e o Breno Lopes, que são jogadores esforçados, são jogadores dedicados, porém não é aquele jogador estilo Gabigol e o Hulk que fala, opa, vamos jogar com o Gabigol, atenção redobrada, é isso. Sim. O Chelsea fez isso no Mundial. O Chelsea ele foi campeão da Champions no sábado, na segunda-feira ele estava lá contratando o Lukaku. Então não é garantia, mas também é bom sempre você elevar o nível do seu elenco. Depende de muitas coisas, né? Às vezes a gente acha que não dá certo, acaba dando, né? A Leonor falou que só deu um oi aqui, ela tá na rádio, e só para avisar que hoje tem Corinthians e Ponte Preta. Hoje eu sou Corinthians, Leonor. Hoje eu sou Corinthians, não tem jeito. A Tatiane falando aqui, ó, João Paulo, melhor técnico do Atlético Isabelense. Aí, ó. É feio para arrebentar, mas pode ser, filho. É bom. É bom treinador. Gosta de falar de futebol, é um cara, é uma simpatia em pessoa. Aí a eficiência. Cara fantástico. A eficiência é o que acaba sobressaindo. Então, a respeito aí, para finalizar, você pode trazer um grande nome, pode trazer o Pedro e pode trazer o Navarro. Aí, às vezes, quem faz sucesso com a camisa do Palmeiras é que a gente não esperava. Mas se você for olhar, teoricamente falando, por isso que a teoria, às vezes, não funciona na prática, né? Você vê, Davidson faz gol na final da Libertadores. Como é o nome do outro que fez contra o Santos? O Breno Lopes. Breno Lopes fez também no final. Aí ele acreditou que o Navarro poderia fazer contra o Chelsea, não deu certo. Não deu certo, né? Não é sempre que o Abel vai fazer milagre. Mas você vê, a teoria e o cronograma é tão certinho que ele é um estudioso mesmo do futebol, né? É legal. Mas o futebol, às vezes, nem às vezes é muita teoria. Tem muita... Como você fala? Muita prática, tá? Muita prática e tem também os contratempos no meio do jogo, né? Você acha que vai acontecer alguma coisa e acontece outra. Igual o Chelsea falou que nem conhecia o Palmeiras. Ele estudou o Palmeiras de cabo a rabo. O técnico do Chelsea lá, o Thomas Tuchel, ele falou que não conhecia, mas depois ficou 2 semanas falando do quanto foi impressionante ver o que a torcida do Palmeiras fez lá em Abu Dhabi. Deu um baita show à parte, não resolveu muita coisa, né? Mas marcou a presença e fez a parte dela.
Pra gente fechar esse assunto aqui, mas uma coisa é o jogador olhar pro banco e ter o Breno Lopes, e a outra coisa é você olhar pro banco e você ter o Pedro, você ter o Gabigol. Mas se o Pedro vem pro Palmeiras, ele não vai olhar pro banco. O Pedro vai ser o principal jogador do ataque do Palmeiras. O Pedro só sai do time se ele tomar cartão ou se ele... Mas você vê o que é a teoria, né? Ó, o Jura tá aqui também, mandar um abraço para ele. Um monstro esse Jura aqui, que é o nosso amigo do violão, do cavaco. Grande Jura. Conhece ele, Jura Pinheiro? Ah, não, achei que era o Jura do... Não, o Jura Pinheiro. É o Del Silva que tá aqui, que é o zagueiro do Castelo Rá-Tim-Bum. Tem 350 anos e é o zagueiro do Atlético Isabelense. Eu falo que ele é o zagueiro da família do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que o Nino tinha 300 anos, ele é igual. Ele é primo do Nino. Do Nino, é primo do Nino. Grande abraço pra essa galera. Muito obrigado pela audiência, por nos prestigiar e por tirar uma horinha do seu dia pra ouvir a gente. Um abraço também, sabe pra quem? Pro Pezinho, que apareceu aqui, um dos maiores. O Raul Rodrigues, que é do Chora Boy também, um time top também. Raul, gente boa, treinador. É auxiliar do João Paulo lá no Atlético Isabelense e ele tem o Chora Boy, onde ele toma conta também, que joga os campeonatos do Madalena. Bom, tirar um dia aí pra ver um jogo do Atlético Isabelense pra gente fazer Vamos lá no campo do Ditinho. A cobertura pela página do programa, facebook.com/. O bom, João Paulo, que eu sei que tem bastante carrapato aí no campo do Ditinho, a canela do menino é tão seca que o carrapato não vai conseguir grudar. O João Paulo tá falando aqui, Del, a lenda. É a lenda mesmo, você é louco. É isso aí, muito obrigado pela audiência de vocês. E agora vamos para o próximo assunto, que é o time do nosso querido Marcão. O Santos, que para mim é o maior alvinegro do mundo, que após vencer o Fluminense do Piauí nos pênaltis pela Copa do Brasil na terça, volta suas atenções para o clássico contra o Palmeiras e buscam a vitória para afastar de vez as chances do rebaixamento. O Santos ainda tem um jogo atrasado contra o adversário direto, que é a Ferroviária, que vai acontecer. Até contar esse jogo a menos, né? Vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 16. Qual a sua expectativa? Você não tá... Ou pra você o que não caindo, tá bom. O resto tá bom. Você fala expectativa pro jogo de amanhã? Pro jogo Palmeiras e Santos e pro Santos aí nesse resto de campeonato. Depois que eu vi Santos e Corinthians, que o Santos não tinha possibilidade nenhuma de ganhar, e o Palmeiras vai jogar com reserva amanhã? Você que é... Provavelmente vai jogar com um já time tá classificado, misto. Né? Já tá classificado e também tem o Corinthians na quinta-feira, né? São 3 clássicos seguidos, então vai dar uma rodada aí no elenco. Sim. Para também poupar pensando nas próximas fases. Eu acho que amanhã o Santos vai fazer um bom jogo, né? Acredito que vai fazer um bom jogo. O Maicon já deve jogar, se eu não me engano. Já. Vai reforçar um pouco a zaga. O Santos tem consciência que amanhã ele tem que jogar sem a bola. E o Palmeiras tem consciência que amanhã ele vai ter que jogar com a bola, que é uma das maiores dificuldades do Palmeiras hoje, né? Sem a bola é expert no jogo. Agora, com a bola, o Palmeiras sofre um pouco. Lógico, excesso de confiança muito grande do Palmeiras. A bola bate na trave e entra, igual aconteceu contra o São Paulo. E o que eu estou falando é uma coisa difícil, mas eu acredito que o Santos ganhe o jogo amanhã de 1-0. Bom. Precisa, né? Precisa muito. E eu acredito muito também nas casas de aposta, né? Sempre aposta no que tem menos chance, no caso, né? Sim. Foi o que aconteceu Santos e Corinthians, né? Aconteceu um pênalti no Marcos Leonardo que não existiu e o juiz deu pênalti e nem no VAR foi. O que acontece também, Eu não entendi como o Santos ganhou do Corinthians. Como eu não vou entender amanhã que o Santos vai ganhar do Palmeiras? Um caminho pro Santos ganhar do Palmeiras é não dar o espaço pro contra-ataque. O time do Palmeiras... Então, mas é que eu tô falando, quem vai jogar no contra-ataque amanhã é o Santos. A não ser que o Palmeiras faz um gol no começo do jogo, igual o Santos está acostumado a tomar. É a principal arma do Palmeiras, é o ponto mais forte desse time. Sim. E se tiver espaço, o Palmeiras vai aproveitar disso, vai ter 8, 10 contra-ataques se deixar. Agora, rapidinho, eu falei do Fluminense... Você tá igual eu, rapidinho. O goleiro da Juazeirense, que eliminou o Vasco pela Copa do Brasil, o cara tem 41 anos.
e pegou o pênalti do Nenê Por isso que eu tô falando e do pra você. Anderson Conceição. O goleiro joga até 45 se ele quiser. Mas Dependendo, aí, né? isso se mantém bem, né? Se não acontecer igual aconteceu com o São Marcos, né? Que sofreu muito com as lesões e acabou. Se ele tiver metade dos jogos que o Rogério tem, acho que é muito. Foi muito prejudicado pelas lesões, foi obrigado a se aposentar por causa disso. Olha lá, Acredito eu que assim, ele teria talvez o mesmo número de jogos e um pouquinho mais de títulos. É que o São Paulo teve times melhores nessa época. Sim. O Marcão pegou de metade de 2002 pra frente, o Marcão só pegou time que perdia até pra nós aqui, ó. O João Paulo falou que o Maicon joga só na próxima fase. Obrigado aí, João Paulo, por você ter falado. Então ele não vai jogar. Ou seja, só no Campeonato Brasileiro. Então é só o brasileiro, então, né? Porque só o brasileiro, tá difícil brasileiro, Libertadores e Sul-Americano. Então, porque o Paulista, a não ser que aconteça um milagre muito grande, o Santos tem chance de se classificar. A não ser que aconteça esse milagre do meu palpite que eu dei aqui, né? O Santos tem 10 pontos, um a menos que o vice-líder do grupo dele. Não, tem chance tem, porque são 2 jogos que faltam pro Santos, né? Pro Santos 3, porque então. tem o jogo contra Então, a tem muita chance. Ferroviária. É uma coisa que Outro regulamento ruim também, né? Se você for ver, né? Um time à beira do rebaixamento é a ponto de classificar, né? Foi o que eu falei um pouco mais cedo, né? O Santos consegue ser campeão e rebaixado numa mesma edição de campeonato. A gente que tanto falou do Campeonato Carioca também, que é complicado o regulamento. E o Paulista tá indo pelo mesmo caminho. Eu acho que tinha que mudar esse regulamento. Tinha que fazer. Sim. São 16 times, 2 grupos de 8 classifica 4 de cada lado, cai o pior de cada grupo e tá tudo certo. Não fica essa confusão. Aí chega na fase de grupo, na fase mata-mata, o que acontece? Se o Palmeiras ganha no tempo normal, ele soma mais 3 pontos. Aí isso define se ele vai decidir em casa, se ele vai decidir fora. Aí se o Santos se classifica das quartas para semi, ganhando no tempo normal, ele soma 3 pontos. Aí ele pega o time de pior campanha. Ele vai alcançando, né, a pontuação e pode reverter isso. Ele pega o time de pior campanha, aí joga na Vila. Se ele passa nos pênaltis, soma 1 ponto, joga como visitante. Então isso também é bem confuso, você tem que jogar. Certo. Você tem que assistir o Campeonato Paulista com uma calculadora do lado. Fala o WhatsApp pro pessoal entrar aqui e mandar mensagem de voz, aí pode, né? Pode, mande sua mensagem, sua corneta para o WhatsApp 961910329. Repete. 961910329. 0329, legal. Pode mandar mensagem de voz aí, tá, pessoal, para sair pela rádio. O Del Silva falou que o Santos está caindo muito de produção ao longo do tempo. E não consegue jogar um bom futebol, é verdade. O Santos, a cada 10 anos, ele tenta achar um Robinho, um Neymar, né? E dessa vez já passou os 10 anos, né? Já estamos com 12 e não apareceu ninguém. Tá na hora. Era o que eu ia te perguntar. É o segundo ano consecutivo que o Santos briga para não cair no Campeonato Paulista. E se tá sofrendo no Paulistão, com certeza vai sofrer no Brasileiro. Sim. Que vai até as últimas rodadas brigando contra o rebaixamento. A pergunta que eu quero te fazer: será a maior vergonha da história do Santos um rebaixamento? Seja para o Paulista ou seja pelo Brasileiro? Não só do Santos, do futebol, né? Porque o Santos não que o Santos é incaível, né? A honra do Santos é isso. Mas essa história de time grande não cai, uma hora acaba. Mas o Santos é tão bom, o Santos é tão bom que ele prepara até o torcedor de o que vai acontecer de ruim, né? Ele já prepara pro mal, que não gera uma expectativa no torcedor. O torcedor não está consciente, fica consciente do que vai acontecer, mas a gente espera que não. Com certeza. Agora sim, você estava falando do Santos do ano passado, eu acho que foi uma coisa atípica que aconteceu no ano passado, que o Santos fez um planejamento errado o ano passado e usou 35 jogadores no Campeonato Paulista. Então ele fez um laboratório no Campeonato Paulista, achando que o campeonato era fraco, e aí quase dançou. Agora, hoje, a situação é outra. O time do Santos não se encontra, joga com o time titular e está à beira do rebaixamento. Isso é preocupante, que o time do Santos do ano passado é muito melhor do que esse time de hoje do Santos. Porque... Hoje a gente perdeu o Lucas Veríssimo, a gente perdeu o Alisson, a gente perdeu vários jogadores.
gente perdeu o Soteldo, a gente perdeu o Marinho, e não teve nenhuma recomposição. Agora que trouxeram o Goulart, que está se encaixando, que está se recuperando, que o Santos é bom nisso, né? Recuperar jogador. Mas até o cara se recuperar, se entrosar direitinho, aí vai levar um tempo. Aí já como tá na quarta, quinta rodada do Brasileirão. Acredito que vai ser mais vexame cair num campeonato paulista do que cair no campeonato brasileiro. Não vai ser absurdo nenhum o Santos cair no brasileiro, até porque já tivemos aí vários times considerados grandes que foram rebaixados e não é vergonha nenhuma, porque é uma série de fatores que leva ao rebaixamento e o Santos está sendo mais uma vítima. O que não pode é cair e nunca mais voltar para a Série A igual aconteceu com o Cruzeiro. É um exemplo do que assusta os times grandes hoje, né? O Cruzeiro é um exemplo do que é um alerta, né, para os times grandes, porque quem acreditar, não cai não. É foda, né? A gente não tinha essa mística antes, né, o Gabriel? Hoje a gente vê uma realidade do que está acontecendo com o Cruzeiro. Sim. Acredito. Bom, seria muito legal para os rivais, né, não para os santistas, uma possível queda do Santos. Mas isso não vai acontecer. Vai ficar no quase igual o ano passado. Bom, vamos lá. E você que nos acompanha pelo 87.5, pelo Facebook, mande sua opinião pelo WhatsApp. O que você acha se o Santos cai ou não? WhatsApp 961-6191-0329. E vamos falar agora do Tricolor. O Tricolor paulista, que como eu falei agora há pouco, perdeu o clássico para o Palmeiras dentro do Morumbi e segue numa instabilidade, né? Vence o Santos, empatou com o Campinense e se classificou por causa do regulamento. Aí vence o Corinthians, perde para o Palmeiras e segue nesses altos e baixos. Na sua opinião, ô Marcão, além de um tempo aí pro Rogério trabalhar, dar um reforço no time, o que mais que o São Paulo precisa para engrenar de vez, para voltar a ser o São Paulo que a gente conheceu no início dos anos 2000, aí, que estava sempre disputando títulos? Isso é difícil, né? Agora, uma coisa positiva que já aconteceu no São Paulo foi dar carta branca para o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, os jogadores compraram a ideia do Rogério Ceni. Hoje o time com muito mais vontade, com muita técnica, nem tanto, né? Mas você vê já com a mão do treinador, o São Paulo já se encontrou taticamente falando. Você vê contra o Palmeiras jogou muito bem, contra o Corinthians não jogou tão bem e perdeu, contra o São Paulo jogou bem e contra o Corinthians jogou bem e ganhou, jogou mal e perdeu, e contra o Palmeiras jogou bem e perdeu, né? Então, o São Paulo precisa de resultados, sim. Foi importante a classificação contra o Campinense e foi importante a vitória contra o Corinthians, que é o maior rival do São Paulo hoje, né? Para dar a tranquilidade para o Rogério Ceni trabalhar. Agora, esse jogo contra o Palmeiras, essa derrota foi uma derrota amarga, porque o São Paulo jogou muito bem e acredito que a torcida saiu feliz com esse clássico, até mais que o Palmeiras. Saiu feliz com o jeito que o São Paulo jogou depois que tomou o gol. E contra o Corinthians eles saíram preocupados. Então, mas aí contra o Palmeiras saíram felizes porque o São Paulo realmente jogou melhor depois do gol. Eu não vou também ser hipócrita de falar, não. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, fez 1-0 lá e se guardou, esperou o contra-ataque, que é o que sabe fazer. Mas é isso, a torcida acho que sai feliz pela forma que jogou, mas essa instabilidade, ganha um, perde, empata, acho que isso que está preocupando o torcedor. Isso, o treinador perde a tranquilidade, né? E os jogadores perdem um pouco a confiança também. O João Paulo Moraes falou que o São Paulo precisa de tempo. Exatamente. Para mim, o São Paulo tinha que fazer assim como o Atlético Paranaense faz. Não gastar além do limite do que é necessário. Gasta de acordo dentro da sua realidade, traz jogadores não tão badalados, faz uma mescla aí com a base. O São Paulo saiu um pouco fora da realidade devido a o nome ser um nome forte, né? E
tentando até, vamos se dizer assim, acabaram iludindo o torcedor, né? Com contratação de Daniel Alves, agora mesmo o Rafinha, até que não veio naquele pacote alto, né? Porque o Rafinha estava em baixa, veio de um rebaixamento. Mas o São Paulo, se você for colocar o time do São Paulo e do Palmeiras, volto a dizer de novo, é basicamente a mesma coisa. Se você for colocar, o Palmeiras tem mais tempo. Então o São Paulo precisa de tempo. Sim. Mas tem que ver se a torcida tem essa paciência. É igual o Palmeiras. O Palmeiras comprou esse jeito de jogar sem a bola através de resultados, né, Gabriel? Foi conquistando resultados, conquistando título e acabou conquistando a confiança do torcedor. Agora o São Paulo ganhou agora o Campeonato Paulista ano passado, já deu uma respirada, e eu acho que o caminho do São Paulo é esse do Palmeiras. A não ser que tem que dar tempo pro Rogério Ceni trabalhar. Mas o que acontece no Palmeiras também é que o elenco já vem jogando junto há bastante tempo. Então isso facilitou o trabalho do treinador. Por exemplo, o Everton, Gomes, o que vem desde 2018, o Veiga desde 2019, muito tempo o Dudu junto. desde 2015. Então Sim. já tem uma espinha dorsal preparada ali, montada. Então já tem mais ou menos noção do que fazer. O Rafinha, que foi expulso, não joga contra o Mirassol amanhã por um cartão amarelo ridículo, porque quer apitar mais que o juiz e acabou fazendo uma falta juvenil e levou o segundo amarelo contra o Palmeiras. Não enfrenta o Mirassol amanhã às 4 da tarde. Bom, vamos para os palpites? Vamos lá. Um abraço para o Carlinhos Santista, Santos sempre Santos, João Paulo, a base do São Paulo é muito boa, é verdade. Tá na hora de começar a colher os resultados e o Santos não depender só da base, né? Exatamente. A base tá muito boa do São Paulo, mas tem que passar na unha, João Paulo. Bora lá para Corinthians e Ponte, jogo 6h30 hoje pelo Premier. Corinthians e? Ponte. 1-0 pro Corinthians. Eu vou de 1-1. O Corinthians vai dar uma sacaneada aí no Santos. Não dá, não. Mirassol e São Paulo, jogo de amanhã às 4 da tarde na TV Record. Mirassol e São Paulo, 2-1 pro Mirassol. Tá sendo otimista, eu vou de 3-0 pro Mirassol. Você que tá sendo Chico Lang do Papo Corneta. Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos, 1-0 Santos. Eu aposto em 1-0 Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o time reserva. E não vai facilitar a vida do Santos. Se chegou até aqui, nessa situação, não vai ser a gente que vai ajudar. Embora muitos dizem que vocês nos ajudaram em 2014. Não, embora muita gente diz, não, é verdade, né? Bom, vamos agradecer aqui a presença do Marcão. Muito obrigado. Ele que vai estar na Boca do Gol, segunda-feira, 8h30 da noite, pelo Facebook na Boca do Gol. Quarta-feira estarei no De Pérez. Marcão, muito obrigado por mais um programa. Agradecer você, Gabriel, agradecer todo mundo aqui, o João Paulo, agradecer o pessoal do Manchester City que entrou, o Del Silva, a Tatiane, a Leonor, falou que é 2-0 Mirassol, falei que ia ser 2-1, né? Quem mais aqui, ó? Leonor falou 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians também. E o João Paulo, a Tatiane, obrigado a todos vocês aí. A Leonor falou que é 1-1 Santos, só por causa do Santos, né? Ô Leonor, você não gosta do peixe mesmo, né? Um abraço pro marido dela, o Marcos, que é corintiano também. Seu xará. Nossa. Meu xará. Um cara chamado Marcos torcendo pro Corinthians. O que eu ia falar, nome de ídolo palmeirense torcendo pro Corinthians. Nome de ídolo palmeirense com nome de Corinthians. Bom, eu queria mais uma vez agradecer aí a oportunidade de mais um programa concluído Foi com top, sucesso. Correria, né, Gil? Apesar da correria, conseguimos apresentar mais um. Nos siga nas redes sociais, facebook.com/Papo Corneta, Instagram, @Papo Corneta, na Boca do Gol, @Marco Aurélio Inovar, este comentarista modelo. E me siga também nas redes sociais, @Gachagas17. E para finalizar, um abraço para Mari Diogo, que é a mãe das minhas filhas, e para as minhas meninas. Top. O Carlinhos falou que é 1-0 pro Peixe, ele tá acreditando nesse argentino louco aí, que é o Bustos. Tamo junto, gente. A torcida do Santos também está acreditando e espero que faça um bom trabalho aí. Apesar de querer ver o Santos na segunda divisão,
Vamos torcer para ele fazer um bom trabalho, né? Jogue bem bonito e não ganhe nada. Muito obrigado para você que nos acompanhou também pela Sucesso 87.5 e pelo facebook.com/Papo Corneta. Baixe o aplicativo Rádio Sucesso FM Santa Isabel na Play Store. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Valeu, Leonor. Valeu todos vocês. Obrigadão aí. Ele vai ficar querendo... Agora pode... Tá mutado aí, Gabriel? Acho que é assim, né? Acho que é. Desliga a live lá. Muito obrigado, obrigado, gente. Valeu.